está um carro bloqueando esta senhora aqui com a matrícula 551 VX2. 551 VX2. Agradecíamos que bloqueassem a senhora. Obrigado. Desculpem, são dois carros. O segundo, a matrícula é 3RTT21. 3RTT21. Obrigado. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amém. May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Esta missa está sendo celebrada pelas seguintes intenções: pela saúde de Vitor Melo e Maria Botelho, pelos falecidos Fernando Cafua, Francisco Carvalho, Valquírio Carvalho, José Antônio Faria, Francisco Valadão, Manuel Bittencourt, Carlos Silva, Michael Cunha, Maria Tereza Cunha, Mateus Fagundes, José e Fernanda Medina, Linda Souza, Júlio Faria, Maria Rocha e Francisco Rocha, José Albino Pombeiro, Maria Amélia e Antônio Rosa, Fernando Souza, José Pacheco e João Viveiros, em louvor ao Divino Espírito Santo, Maria Ursulina, Maria e Felisberto Silva, Alberto, Aldina e Albino Silva, Manuel Rosa, Fátima Aguiar, Manuel Anjos, Albertino Mendonça, Manuel Rosa, Ricardina e Francisco Conceição, Antônio Oliveira, Inocência Mendonça, Luiz Cardoso e Maria Carolina, José Cardoso, Ivo e Filomena Lima, Francisco Faria Júnior, Amanda Barcelos, Manuel e Georgina Tomás, Manuel Espínola, Estefânia Espínola, Carlos Amaral, José Espínola e Maria Silva, Mário Brum, e em louvor a Nossa Senhora de Fátima. In this Mass, we thank God for His numerous blessings, for the gifts of life, health of mind and body. We ask Him to be with us, guide and direct us, to give us the grace that always our faith may produce good works. We remember in a special way all those who ask us to pray for them, especially those names that have been called, and those in the hospital, that the good Lord will grant them healing mercies, and the dead grant eternal life, and grant us all our good heart's desires. We may add other intentions of ours. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
Nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Let us pray. Look upon us, O God, Creator and ruler of all things, and that we may feel the working of your mercy. Grant that we may serve you with all our hearts. We make our prayer through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amém. Leitura do livro de Isaías. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não resisti, nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam, e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que insultavam e cuspiam, mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. O meu advogado está perto de mim. Pretende alguém instaurar-me um processo? Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar-me? Palavra do Senhor. Salmos responsorial. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Amo o Senhor, porque ouvi a voz da minha súplica. Ele me atendeu no dia em que o invoquei. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Apertaram-me os laços da morte, caíram sobre mim as angústias do além. Vi-me na aflição e na dor, então invoquei o Senhor. Senhor, salvai a minha alma. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Justo e compassivo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda os simples, estava sem forças e o Senhor salvou-me. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Livrou-me da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. Caminharei na terra da presença do Senhor. Leitura da Epístola de São Tiago. Irmãos, de que serve alguém dizer que tem fé se não tem obras? Poderá essa fé obter-lhe a salvação? Se um irmão ou uma irmã não tiverem que vestir e lhes faltar o alimento de cada dia, e um de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos bem e saciai-vos, sem lhes dar o necessário para o corpo, de que lhes servem as vossas palavras? Assim também, a fé sem obras está completamente morta. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu pelas obras te mostrarei a minha fé. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho, fez-lhes uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias. Ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha que sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia-lhe claramente essas coisas. Então Pedro tomou-o à parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. E chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser seguir-me, renuncie-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Palavra da salvação. Hoje nós estamos no 24º domingo do tempo comum e essa passagem que nós estamos lendo de Marcos, capítulo 8, ela também vai estar em Mateus, capítulo 16, quando realmente, ou seja, marcam 2 coisas: a profissão de fé de Pedro, inclusive aqui no Marcos não se fala sobre isso, mas em Mateus fala-se a respeito de que Jesus então nomeia Pedro para poder ser a pedra da igreja, ou seja, quando ele muda o nome de Simão para Pedro. Mas logo em seguida, Simão Pedro, ele pisa na bola, né? Ou seja, ele de repente, ele fala algo que não era o esperado. Quais são as 2 partes que nós vemos nesse evangelho? Que nós sempre temos, ou seja, os espíritos que falam a nós, tá certo? Já ouviram falar naquele dom que se fala na carta aos Coríntios, que fala-se discernimento dos espíritos? Pois é exatamente isso. Nós temos o Espírito Santo e nós temos os espíritos malignos que falam ao nosso redor. Se vocês pegarem, né, ou seja, quando eu era criança, eu gostava muito de assistir o Tom e Jerry. Meu pai me levava na matinê, no sábado de manhã, para poder assistir Tom e Jerry, né, a briga lá do gato e do rato. E uma coisa que sempre acontecia, ou seja, às vezes aparecia, né, um anjinho, que era um mini Tom, né, do gato lá e tudo mais, e um capetinha, né, do outro lado. E um ficava falando uma coisa para ele poder fazer que era boa, e o outro falava uma coisa para ele poder fazer que era mal. Ou seja, então sempre aquilo no ouvido para poder provocá-lo, né? Ou seja, para que ele pudesse se vingar do rato. Então essa seria a história. E é uma moral, tá certo? Realmente, ou seja, que acontece conosco a todo tempo. A quem nós estamos ouvindo a todo tempo? Muitas vezes, ou seja, nós estamos aqui, estamos dentro da igreja, mas nós muitas vezes temos outros pensamentos. O próprio São Paulo vai nos dizer, né, ou seja, eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. E é comum a gente fazer isso. Por isso nós temos a confissão, para que nós possamos
nos libertar disso, porque os pensamentos geralmente eles acontecem conosco. E às vezes nós, num momento de fraqueza, a gente acaba saindo por esses pensamentos. Hoje então, ou seja, Jesus, ele chama a atenção com relação a isso. Ou seja, que nós temos que seguir a Jesus, que é um caminho árduo, que você realmente deve tomar a sua cruz e seguir, e tomando a sua cruz, você deve sair fora dos padrões que o mundo muitas vezes coloca para você. Hoje a gente vê muita coisa, né? A gente vê essa palavra aqui, essa frase que geralmente se fala, né? Nós temos que agir politicamente correto, tá certo? O politicamente correto é o que é? É você ser bonzinho com todo mundo. Ora, nós não podemos ser bonzinhos com todo mundo. Se nós vermos algo que está errado, nós temos que corrigir. Imagine você ver, por exemplo, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, certo? Caindo num abismo, certo? Ou seja, caminhando para poder cair num abismo. Você grita para ele ou para ela para poder parar, ou você deixa acontecer para poder, não vou contrariá-la, não vou contrariar aquela pessoa. Então a gente muitas vezes, ou seja, a gente não quer contrariar o outro e a gente acaba então, ou seja, não fazendo as coisas que deve fazer, que deve se fazer. Quando nós corrigimos um filho, corrigimos uma filha, um neto ou uma neta, nós corrigimos porque nós amamos, porque nós queremos o bem para eles. E assim deve ser com todos nós aqui. Se nós estamos todos aqui na igreja, se o nosso caminho um dia é chegar no céu, nós temos que ter a consciência de corrigir uns aos outros com amor fraterno. Até mesmo a mim. Se vocês por acaso verem, o diácono está fazendo algo muito errado, tá certo? Cheguem para mim e falem. Certo? Ou seja, porque é importante que nós ajudemos as outras pessoas a chegarem no céu. É isso que nós devemos fazer, ajudar as pessoas a chegar no céu. Todo mundo aqui quer ir para o céu, certo? Tinha uma aula de catequese, né? E tinha lá o Joãozinho, ele estava meio que voando e tudo mais e tal, não prestando atenção. E a professora, né, foi lá e fez a catequista, foi lá e fez a pergunta, né? Quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão, o Joãozinho não levantou a mão. Aí a professora chegou para ele e falou assim, Joãozinho, você não quer ir para o céu? Eu falei assim, eu quero, professora, mas eu tenho que perguntar para minha mãe primeiro. Certo? Ou seja, na verdade o Joãozinho estava sendo obediente, né? Ele queria perguntar para a mãe dele se ele podia ir para o céu ou não. Mas na verdade, ou seja, nós muitas vezes estamos distraídos e não prestamos atenção naquilo que o Senhor nos coloca. E o que nós precisamos para poder ir para o céu? Na segunda carta, São Tiago faz uma grande declaração, ou seja, que foi um problema sério, né? Ou seja, com Martinho Lutero. Martinho Lutero achava que não, que simplesmente a fé era o que nos salvava. Mas essa própria carta de São Tiago, que está na Bíblia, ele fala, a fé sem obras, ela é morta. Simplesmente eu confessar que acredito em Jesus Cristo, simplesmente eu vir aqui à missa todos os domingos, talvez todos os dias, comungar, simplesmente eu confessar todos os meus pecados, não vai me levar para o céu. Nós precisamos de obras, é preciso que nós vamos atrás das obras. E uma das obras que a gente deve fazer é isso que está no Evangelho. Ou seja, nós devemos realmente não só lutar contra o mal, mas avisar os outros ao nosso meio para não seguirem o mal. Uma coisa boa, algo que é bom, que é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E uma coisa errada, ela é errada, mesmo que todos estejam fazendo.
Então, que a gente possa levar isso, ou seja, para o nosso meio. Não fique muito nessa história de nos darmos bem com todo mundo, porque Jesus não se preocupou com isso. Ele foi crucificado justamente porque ele não foi politicamente correto. Ele não foi certinho, ele não quis agradar a todos. Ele quis fazer a vontade do Pai. Que todos nós sejamos chamados a fazer a vontade do Pai no nosso dia a dia e seguir realmente, tomar a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou-se pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras. Subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Espírito, e como Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Prayer of the faithful. God our Father is always open to our needs, even when we are deaf to the concern around us. Let us pray for the needs of all. Nossa resposta será: ouvi-nos, Senhor, todos. Pela Igreja Santa, fermento de vida e de salvação, para que procure a sua força na cruz de Cristo e seja sempre testemunha da esperança, oremos ao Senhor. Pelos governantes do mundo inteiro, para que Jesus Cristo lhes dê a graça de promoverem a paz e a justiça, oremos ao Senhor. Pelos leitores e pelos ouvintes da palavra, para que o Filho de Deus lhes grave no coração que a fé sem obras é morta, oremos ao Senhor. Pelos que não encontram sentido para a vida, para que as palavras e o testemunho de Cristo os iluminem na procura da verdade, oremos ao Senhor. Por todos nós aqui reunidos em família, para que saibamos caminhar no seguimento de Jesus, levando a cruz que não escolhemos, oremos ao Senhor. Lord God, exalted by your word and the example of your Son, you have shown that life's meaning is not found only in ourselves. May these prayers bring us closer to you and to each other. We make this prayer through Christ our Lord. Amém. Só um pequeno aviso na hora do ofertório, ou seja, nós teremos duas coletas, tá certo? A primeira é para a igreja, a segunda é para o Clergy Trust, que é um fundo que vai para os sacerdotes diocesanos, em que eles, quando se aposentam, ou seja, eles podem ter algo
para a saúde deles, para continuar cuidando da vida deles, mesmo que eles não estejam no ministério mais. Então, ou seja, que a gente possa dar a nossa ajuda. Então, nós teremos 2 coletas. Obrigado por começar com o ofertório. É prova de amor junto à mesa partilhar, é sinal de humildade nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem vive para si empobrece o seu viver. Quem doar a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doaste totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Oferta é bem servir por amor ao nosso irmão, é reunir-se nesta mesa, celebrar a redenção. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doaste totalmente por amor, fazei de nós o que Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Look with favor on our supplications, O Lord, and in your kindness accept these your servants' offerings, that what each has offered to the honor of your name may serve the salvation of all, through Christ our Lord. Amém. The Lord be with you. Ele está no meio de nós. Lift up your hearts. O nosso coração está em Deus. Let us give thanks to the Lord our God. É nosso dever e nossa salvação. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you laid the foundation of the world and have arranged the changing of times and seasons. You formed man in your own image and set humanity over the whole world in all its wonder.
to rule in your name over all you have made, and forever praise you in your mighty works, through Christ our Lord. And so with all the angels, we praise you as in joyful celebration we acclaim. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Therefore, as we celebrate the memory of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Sean, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Saint Joseph, our most chaste spouse, with blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen.
At the Savior's command and formed by the divine teaching, we dare to say, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amém. The peace of the Lord be always with you. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos uns aos outros em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Happy are those called at the supper of the Lamb. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer a palavra e sereis salvos.
Let us pray. May the working of these heavenly gifts, O Lord, we pray, take possession of our minds and bodies, so that its effects and not our own designs may always prevail in us through Christ our Lord. Amém. Só pequeno aviso, tem no boletim, se vocês levarem o boletim, vocês vão ver que tem uma nota de agradecimento pela minha corrida de bicicleta. Aconteceu no sábado passado, foi tudo bem, graças a Deus, obrigado pelas orações. Terminei as 100 milhas em pouco mais de 5 horas, tá certo? E obrigado pelas orações, tudo correu bem, todos chegaram são e salvos, um grupo bom, tá certo? E nós podemos arrecadar também um bom dinheiro. Podem levar o boletim, lá tem mais detalhes a respeito. De novo, muito obrigado pelo apoio de todos. I wish to thank everyone for your active participation. I thank the deacon, the Eucharistic ministers, the lectors, the altar server, the ushers, the organists, and a special way the altar decorators. Today's altar is special. And I have observed something very nice. You will tell them what I'm saying. Ever since I've been coming here, it's like this community has a special way of dressing. Everyone dressed very perfectly. Your top and your short matches everything. From the top to the least, the youngest to the oldest, everything is so perfect. I've been observing it, and that is so very nice. I appreciate that. Whenever I come here, it's like I am doing a Christmas for my eyes. It is very unique. Thank you and keep it up. O padre está dizendo, ou seja, que ele está agradecendo a todos, porque ele nota que todas as vezes que ele vem aqui, todas as pessoas estão vestidas muito bem, tá certo? Sempre com os vestidos, as roupas combinando, e ele se sente muito bem, ou seja, vocês estão perfeitamente vestidos, como se ele estivesse numa missa de Natal, todas as vezes que ele vem aqui. Ele fica muito agradecido pela presença de vocês dessa forma. Vocês levam a sério isso. Obrigado. Thank you. The Lord be with you. Ele está no meio de nós. May Almighty God bless and keep you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.